Chama alguma coisa aí? Não, chama a Cristina pra mim, por favor. Troca aqui embaixo, beleza. Porque às vezes ele sai desligado. Isso. Se eu machucar o dedo direito, não tem outro mercado, não? Só. Porque tá aqui, tá? Se tivesse duas telas aí, fica ruim pra se mexer. Você vê aqui, não vai falar. Vou tirar o dedo. O que é deck? Calma, você chama o deck. Você liga Pra ligar, liga pro tenta deck. abrir a porta, depois tenta de fora você abrir também. Chegou o grandinho. Cara, se eu cortar com calma, vou te sangue. É, pra ser sério, viu, Marcelo? Não ficar fazendo piadinha, não. Não, eu até pensei, mas o psicológico não vai deixar. Se você começar a fazer piadinha, chora. Não, eu vou. Mas aquele sorriso sem graça. É igual aquele mesmo. Começa a chorar. Tem algum modelo? Bora. É mais Vai começar. Você viu que o negócio não tá funcionando, né? Não? Você acabou de abrir? Não, alguém descoberta. Não, não tá fechando. Não. Já fecha, não, tá entendendo. Não, pode comer, não. É? Depois eu pessoa tinha feito, eu tinha que Acho que eu vou te falar de entendeu? Porque a taxa agora tá 2%. Vou deixar ela rodando aí. Não, é por cento. Não adianta olhar os minutos porque vai crescendo. Tá 25 minutos de 13 que falaram que ia ser. Falaram que ia ser 13, mas tá 2%. Aí tem 950 mil core, tá na 27 mil. Vou puxar esse outro valor base lá pra ele, pra poder lançar. Você quer o desenho, Marcelo? Quer o quê? Isso. Lembra de você? Depois pra frente, você manda aqui você. Essa do ponto já? Foi. Todo mundo, mas foi só os que. Não, Marcelo, não fica muito. Esperando um pouquinho. Vou ver aí. Aqui, ó. Amanhã. Ele já não para de rir do Marcelo. Você tá apresentando? Ah, Pedro. Não, sem essa não. Skatezinho, né? Aí sim é o próximo. Renatinho. Na semana que vem. Bodybuilder, que é o. É um Weidão. Oi.
Vamos usar o link de segurança. Antes era assim, Ué, mas as atenções estão todas voltadas. Cai, tá nem tá aí, cara. Esperar meu amigo André passar aqui primeiro. Tem o Guilherme. Cadê o Guilherme? Guilherme tá comprando pneu de carro. Nossa, sangue. Nossa, o cara não prestigiar. Aí é foda, viu? Vai, né, cara? O cara vai no Relacionamento casamento. é esse. Aí dormindo no sofá. Ó. O cara vai no casamento do. Nossa. chama a esposa do cara de bruxa e não tem o marido de uma cara. Sacanagem. Toda mulher pra mim é bruxa. Então, todo mundo que vai assistir já tá aqui, né? Não, eu tenho. Você que é o slide do Marcelo. Eu sei. Eu peguei sua caneta pra ficar fechando. Ô Marcelo, quando fala isso sobre você, velho. É, fala sobre você, cara. História de vida. Você quebrar um pouco o clima. A história do cachorro. Meu nome é Marcelo, quando eu tinha 7 anos eu pensei em matar um cachorro. Você se arrepende disso? Não. Vou começar. É a onda, velho. Ele anda. Ah, o Guilherme chegou, não vai dormir no sofá. Então, boa tarde, né? Meu nome é Marcelo. Acabou aí lá, velho. Meu nome é Marcelo, nosso programador. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre callbacks em Rails. O que são callbacks, né? O objeto, quando ele é criado, um objeto ele tem um ciclo de vida. Ele pode ser criado, atualizado, pode ser destruído, carregado no banco de dados, validado. Callbacks são métodos que você chama durante algum momento desse ciclo de vida do objeto. Tem duas formas de registrar o callback no Rails. A primeira forma é essa. Você vai criar um método simples. Desliguem o celular, por favor. Viu, Ricardo? Viu, Cláudio? Você vai criar um método simples, vai adicionar a callback da ação que você quer, né? E vai adicionar o método que você criou para ser chamado. Segunda maneira é através de um bloco. Você abre um bloco e adiciona o código que você quer que seja executado. Essa segunda maneira é bom ser utilizada quando o método é muito simples, né, muito pequeno, que caiba em uma linha. Senão é melhor usar a primeira maneira, que é essa. Esses são os callbacks disponíveis. Esses aqui a gente usa mais no Rails, no Cilia hoje. Esses aqui, alguns nem usam, outros usam menos. E eu vou falar mais sobre esses, que são os poucos usados. Antes de eu começar a falar sobre os callbacks menos usados, isso aqui é a ordem que os callbacks são chamados durante as suas respectivas operações. Então, criando um objeto, vai chamar esses callbacks nessa ordem, atualizando o objeto, destruindo o objeto dessa maneira. Depois eu vou passar os slides para você verificar melhor. O primeiro callback que eu vou falar é o after initialize. After initialize é chamado
pelos seguintes métodos, né? O new, quando você... O after initialize, ele é acionado sempre que você inicia um objeto. Sempre que você inicia um objeto. Ou quando você carrega ele no banco de dados, quando você busca ele no banco de dados. Então, quando você usa o método new, né? E quando você usa todos esses outros métodos abaixo, você vai iniciar, você pode iniciar uma callback do tipo after initialize. Tem o after find, que é inicializado sempre que você carrega o objeto no banco de dados, você pode acionar esse callback. Ele usa os mesmos métodos do after initialize, menos o new. After toad. Ele é acionado sempre que você chama no objeto esse método toad. O método toad, o que ele faz? Quando você chama ele num objeto sem passar parâmetro nenhum, ele vai atualizar o atributo update at desse objeto para a data atual e o horário atual. Se você passar um parâmetro, o atributo do tipo date desse objeto, ele vai atualizar esse atributo para a data atual e para o horário atual. Então, sempre que você adicionar um callback do tipo after toad, ele vai, e você chamar esse método, ele vai se acionar. O after commit, né? Sempre que você finaliza a transação no banco de dados, sempre que ela for concluída, ele vai acionar esse after commit. Ele tem uma vantagem sobre o after save, porque vamos supor que você tenha um objeto user, um usuário, né? Sempre que você salvar esse usuário, você cria uma callback lá after save, e você quer que sempre que você salvar esse usuário, seja acionado um worker que vai pegar o ID desse usuário e fazer alguma ação. Só que o que pode acontecer? Quando você salvar o usuário, o worker já buscar pelo ID, só que esse objeto não ter sido salvo ainda no banco de dados. Porque primeiro você vai salvar, aí vai gerar uma instrução SQL, essa instrução SQL vai ser enviada para o banco de dados e aí sim ele vai ser persistido no banco de dados. Então o que acontece? Quando você salva e ele ainda não foi persistido, pode acontecer do worker já ter procurando esse ID e não encontrar, aí vai dar um objeto não encontrado, né? Moda não encontrado. Então, nesses casos é melhor usar o after commit, né? Que o after commit ele vai ser disparado assim que a transação for concluída. Então, se for um after, assim que a transação for concluída. Então, assim o objeto assim que ele for gravado no banco de dados, aí sim que ele vai chamar o after commit. Então, vai ter o ID já do objeto. Ficou clara essa parte do after commit? Porque isso pode ser confuso. Mas mesmo no after commit nem sempre é garantido também, tá? Tem algumas situações que a gente tem que colocar uns tempos, né? Os temporizadores. Você sabe Algumas situações, né? Não sei o que passa. Não sei se é a versão do Windows que a gente tá. Mas ele é assim no Rails? Não é simples, mas não terminou de persistir no banco ainda, não tem. Como são duas transações diferentes, a segunda transação não sabe se existe ou não existe. After rollback. Sempre que você criar um objeto, destruir ou atualizar, e essa transação for revertida, ocorrer algum erro e ela for revertida, você pode acionar esse callback after rollback. Aqui tá, né? O arrow save, arrow update, arrow destroy e arrow create. Esses métodos, eles rodam antes e depois da ação que você definir. Se você definir uma ação, um arrow save, ele vai rodar, a sintaxe dele é essa. Você primeiro adiciona o método, o que está antes do yield vai ser o que vai ser feito antes da ação que você selecionou. O que está no yield, o yield é o próprio save, a própria ação, e o que está depois vai ser o que vai acontecer depois da ação ser concluída. Deixa eu só
só isso para falar sobre. Deu para ficou claro isso? Nem dá tempo. Tá passando o olho aí. Vou chegar melhor. Vou chegar. Que isso, cara. Dá um exemplo de onde seria interessante usar esses. Hã? Dá um exemplo pra gente. Cara, eu procurei, não achei. Mas não é mais fácil isso. Na verdade, eu achei um, mas eu achei uma coisa dessa mesmo. É um híbrido Naqueles dos dois, né? fundamentos lá. É, o híbrido do After e Do do After, o sim. híbrido do Ford. Ford After. Sim, eu Resolveria, cara. só pensava numa ação que... Ah, agora não lembro mais. Você vai listando o item e até carregar, você carrega e-mail, vale do CPF, enquanto vale de e-mail, é do tipo, né? Não, ao mesmo tempo não. Precisando de salvar, eu faço precisa salvar, eu faço. Ele precisa ser salvo aqui, precisa, se der algum erro aqui, essa segunda parte não vai ser feita não. O exemplo que eu achei, eu não consegui entender ele para poder passar, então eu achei Mas, por melhor. exemplo, se ele der erro no save, ele também aborta o que ele fez antes? Ou... Boa pergunta. Eu teria que testar. Adicionar. É a tarefinha de casa para vocês hoje, testar. E amanhã você me fala. Mas teoricamente sim, né? Porque É, uma transação. Vai A gente lá no Angular tem que a gente usa o finder lá, tipo assim, ele garante que executa depois de uma chamada lá, tipo assim, a gente usa pra setar um loading falso, tipo assim, não parar de carregar alguma coisa. Às vezes é interessante alguma coisa antes e depois mesmo. Então, pulando callbacks, né? Esses métodos, se você chamar eles, né, eles não vão disparar callback. Alguns são métodos de atualização, outros métodos de deleção, outros métodos de busca, né? Então, esses não disparam callback. Tem que tomar cuidado para usar esses métodos, caso você queira pular algum callback, né? Porque você pulando a callback, você pode pular a lógica importante do seu código. Coisa importante que muita coisa com update column. O que esse tubo faz, o touch? Touch é aquele método que eu te falei, que ele atualiza o objeto, o update quando você faz o tributo. Ele está aqui porque ele no caso da atualização, se você atualizar o objeto usando ele, né, ele não vai disparar um callback do tipo update, não. Isso. Ele vai disparar só o callback do tipo touch, que é o after touch, né? Entendeu? Esse tubo. Tubo, ele alterna, se um objeto ou um atributo for falso, ele passa para true. Combinou? Ele paga a conta. Achando que eu não ia dar conta. Reutilização de callbacks. Às vezes, né, existem alguns callbacks que você utiliza num model e pode querer utilizar no outro. Por exemplo, você querer um callback no model account e no model user de tratar o e-mail do usuário ou da conta. Só que eu vou usar esse exemplo que está aqui para ficar mais fácil, né? Ou então, quando você quer destruir um objeto, você adicionar a data que ele foi destruído no atributo. Isso pode servir para vários objetos, de vários tipos, né? Vários modelos. Aí, nesse caso, você pode criar uma classe. Em vez de você, cada modelo colocar a mesma callback, você pode criar uma classe, adicionar o método do tipo da ação que você quer e adicionar a lógica dentro desse método. E aí, depois é só você ir na classe que você quer e chama só o método que você criou. Ele já vai fazer todo o processo. Aqui eu usei um método de classe, né? No caso aí eu não precisei instanciar a classe aqui. Mas caso você usar um método de instância sem o self, aí você tem que pôr um ponto new na frente da classe que você está chamando, para instanciar o objeto. A diferença entre usar métodos de classe e métodos de instância, eu também não consegui achar um exemplo para poder diferenciar por que usar um, por que usar o outro, mas eu vi que o mais usado é o método de classe. Agora o método de instância tem alguma coisa a ver com o estado do objeto, você conseguir pegar o estado do objeto, mas eu também não consegui entender bastante. Também pode ficar tarefa de casa para vocês estudarem mais sobre isso. Observers. Observers é quando você utiliza observers, quando você
vai dar o branco. Observers. Calma. Você dá mal do exemplo que eu usei. A pessoa precisa modificar todos os dias. Faça um slide. Não pus o exemplo aqui, cara. Não tem link não? Você olhou? O model, ele tem as responsabilidades do model. Às vezes você quer que o seu model faça uma coisa que ele não é responsável, por exemplo, enviar notificação de e-mail. O model não tem responsabilidade de fazer isso. Quando você quer criar um callback para fazer alguma coisa que não é responsabilidade do model, você pode usar os observers para você separar essa lógica do model. Então o que você vai fazer? Você vai rodar esse comando, né, que é o regenerate observer, com o model que você quer que seja observado. Ele vai gerar esse arquivo e dentro do arquivo você adiciona a lógica que você quer na ação que você quer. Então é a mesma coisa do callback, né? Você vai adicionar um callback aqui dentro, adicionar a lógica e aí ele vai ficar observando o model. Ele vai ficar observando o model. Sempre que, no caso aqui do after create, sempre que o objeto for criado, ele vai disparar esse código. Para isso funcionar, você tem que registrar ele no arquivo config application e com o nome do arquivo que você criou, que foi gerado, né? Também pode ocorrer de você reaproveitar esse observer em mais de um model. Você pode registrar ele dessa maneira, né? Colocando lá o observer e os modelos que você quer que seja rodada essa callback. Ficou claro, hein? Vocês mudaram muito em auditoria? Tem que foi as alterações, Para organização também, né? Ele é mais para tirar mesmo a responsabilidade do model de coisas que não é dele, né? Então, só pode ficar mais limpo. Pô, já acabou. Essa aqui são as referências que eu usei, né? O Rails Guides. Aqui está o endereço. Obrigado. Alguma pergunta? Alguma? Então tá, obrigado, viu, gente? Não, o Leonardo já fez perguntas. Eu tenho pergunta. Só tem como? Excel tem várias coisas, gente. Só você tem que acreditar em Deus. Foi filho, foi continência. Mais alguma pergunta? Ricardo tem uma pergunta. Oi? Ricardo. Você tá me ignorando. Eu também quero falar. Na hora que você falou lá de pulando callbacks, eu não entendi muito bem. Porque aqueles itens que você listou lá, toda vez que tem uma callback, ele não utiliza. É porque, por exemplo, esses métodos aqui, ó. Por exemplo, no caso do after initialize. Se você usar esses métodos aqui, qualquer um desses métodos, ele vai disparar callback. Igual o new, ele inicializa ele vai, quando você utilizar o new, ele vai entender que você está inicializando o objeto e vai chamar callback. No caso desses outros métodos que eu coloquei, mesmo se você quiser atualizar, se você atualizar um objeto usando o update column, ele vai ignorar, ele não vai chamar callback de after update ou before update. Entendeu? Porque ele, por algum motivo, ele ignora. Esses métodos, ele ignora essa callback. Então ele pula a callback. Por isso que eu falei, tem que tomar cuidado na hora de usar esse método, porque talvez você está querendo que faça alguma coisa quando você atualizar o objeto. Mas você está atualizando usando esse método. Não vai funcionar, e você vai pensar que está funcionando. Então você vai estar pulando uma lógica importante, né? Que está lá no callback.
Entendeu? O conceito da callback do caso do Rails, acho que ele é mais evoluído que o JavaScript. Por exemplo, eu um plugin de upload, eu sei que tem uma callback e depois do upload tá certo, ele vai mensagem de sucesso. Se der erro, mensagem de erro. Só que ele vai para um nível mais baixo, né? Tipo, banco de dados, É, bem mais profundo. Né? Apesar de eu não entender muito das callbacks do JavaScript, né? Mas Mas é o mesmo princípio, só que são mais simples, na verdade, eu acho. Pelo do Rails parece que é bem mais profundo. mais alguma pergunta? Não, achei meio complicado não explicar. No começo do CD, quando a gente usava o Elasticsearch, a gente criou um observer que era assim, ele monitorava o sinistro, monitorava o orçamento, monitorava o survey, a versão do orçamento e os itens, né, os budgets. O que acontecia? Por que disso? Como não é uma responsabilidade de cada model desse enviar, atualizar uma informação no outro banco, que é o Elasticsearch, o Observer ele exercia esse papel. Ele observava esses 5 models, se algum deles sofresse alteração, ele captava essa ação e enviava um sinal para o Elasticsearch para atualizar essa informação lá. Então, esse é um dos motivos de se usar o Observer, que é a responsabilidade dele, nesse caso, era monitorar esses models e notificar o Elasticsearch, que não é a responsabilidade dos 5 módulos. Mas ele ainda é usado? Nós ainda temos ele, mas nós desligamos o Elasticsearch. Mas é mais ou menos o mesmo princípio do cache que a gente tem hoje também. A gente tem o cache das informações que usa em estatística, que é callback também. Atualizei alguma coisa lá no orçamento, eu atualizo o cache. Aí se eu uso um update column para atualizar essa informação, o cache vai ficar desatualizado. Porque nessa callback ela não foi executada. O update column ele não chama as callbacks. É como se você fosse direto lá no banco, pulando o sistema e atualizar essa informação lá, sem avisar ninguém. Não passa silenciosamente. Mais alguma pergunta? Ele pula os validates também? Esses métodos aqui? Sim. Tá bom? Sim. Meia hora, cara. Meia hora. 20 minutos. Ah, me fala sobre você, Diego. Cara, treinei muito. Que palavra chata você. Ele falou 4 vezes em 4 formas diferentes. Não, pelo menos uma ele acertou. Não desagradou ninguém. Não, mas porque meu inglês é britânico, né? Então, Sim, Marcelo. Legal, né? obrigado. Semana que vem é o Renatinho, hein? Expressão, garoto. Falar de whey protein, né, velho? Nossa, já falou pra falar de